E aí, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Excelente aí ter cada um de vocês assistindo o nosso podcast. Eu, Augusto Moutella, mais uma vez. Daqui a pouco, Rafael Patrício vai falar para vocês também. Bom, se inscreve no nosso canal. Bem-vindo ao Resenha Pro. Resenha.pro no Instagram. Resenha.pro no YouTube. Nas plataformas também digitais para podcast. Spotify, Google Podcast. Então, não deixa de acessar. É um prazer imenso, é com todo carinho que a gente faz o nosso podcast aqui. Curte, compartilha, manda os seus comentários. É importante que vocês contribuam aí com ideias. Também, quem porventura quiser participar do nosso podcast, você que é um profissional e tem muito a contribuir, a gente sempre fala, né? Por trás de todo profissional tem uma pessoa que vale muito a pena conhecer. Então, Rafael Patrício, e aí? E aí, Augusto? Você me falou hoje, dia do meu aniversário, né? Estamos aqui no podcast porque não tem moleza não tem folga não. Tem. Independente do dia, aniversário, dia das dia. Mães, dos pais, E dos aí? Avós. Hoje o podcast promete, hein? Promete. Diga aí. E promete e no final vai cumprir. Estou com uma pessoa aqui extremamente especial na minha vida. É uma amiga, uma inspiração e admiração. Antes de conversar com ela, eu a via nos corredores da Justiça do Trabalho, do tribunal, ficava olhando e já ouvi muitas histórias, já viajamos juntos, temos muitas histórias aí para contar. Valéria Pinheiro, doutora Valéria Pinheiro, advogada, mãe do Bruno e do Daniel, que não são mais crianças, advogada trabalhista, vice-diretora da Mulher da OAB Rio e diretora do nosso querido e amado Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro. Valéria Pinheiro, seja bem-vinda. O microfone é seu. Muito obrigado por você ter aceitado o convite, sentar na nossa mesa. E a nossa mesa é a sua e o microfone é seu. Nossa, estou até emocionada com essa introdução. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu confesso que quando você me chamou, eu falei assim, meu Deus, eu nunca fiz um negócio desse, né? Então fui perguntar para o meu filho mais velho, o Bruno, de 22 anos. O Bruno, o que eu vou fazer no podcast? Ele, mãe, não se preocupa, não fica nervosa, porque é só um bate-papo. Eu vim aqui bater papo com vocês. Porque não né? sabe que aqui tem selada. Aqui não sabe que aqui tem A selada. gente combinou com o Bruno fala que é só bate-papo. Só bate-papo. Pois é, ele falou para mim que era um bate-papo informal, para eu não preciso ficar preocupada com as palavras, que tudo ia fluir muito bem. Então, tá bom, eu vim, tô aqui, porque eu tenho coragem. Você sabe que eu tenho coragem, né, Rafael? Muita coragem. E vamos ver ao longo desse podcast. Ó, confere aí, assiste até o final, tem cortes divertidos, enfim. Mas principalmente é uma surpresa no final aí, hein? Mas eu fiquei sabendo que alguma coisa ligado com... Que isso, Rafa? Não, tô tentando aqui. Vocês fizeram um gesto aí esquisito. Eu acho que tem alguma história aí ligada. Tem alguma história aí, ó. Natal, tem alguma coisa a ver, eu acho. Mas, aproveitando a nossa época, né? Aguarde, confie, já dizia Didi Mocó. Vamos lá. Valéria, me diz uma coisa. A gente aqui busca informar, mostrar para as pessoas quem nós somos, da onde nós viemos, a nossa trajetória. E conta um pouquinho pra gente sobre a sua história, sua trajetória, por que a escolha do curso de Direito, por que o foco ao direito trabalhista. Conta um pouco pra gente de você. Vamos lá. Eu, desde pequena, que eu falava muito, né? E as pessoas que chegavam na minha casa, eu já levava um bloco, um lápis, e fazia entrevistas com elas. Perguntava tudo da vida delas. Aí meu avô dizia para mim, você vai ser jornalista. Minha avó, não. Ela é muito competitiva. Ela tem que ser advogada. Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça. E antigamente a gente não tinha esse plural de profissões que você tem hoje. Né? Você vê as universidades oferecendo cursos de gestão,
cursos de design, antigamente era engenharia, direito, arquitetura, medicina, contabilidade, você contava nos dedos. Eram poucas. Eram muito poucas, então você não tinha muitas opções de escolha, né? E eu fiquei com aquela história na cabeça, de que eu falo bem, que eu falo muito, que eu sou desavergonhada. E você Desavergonhada, A minha avó falava isso, né? Aí eu, sabe de uma coisa? Eu vou focar no direito. Aí eu foquei no direito, na minha época era vestibular SES Gran Rio. E eu acabei, a minha primeira opção, não quis nem o UERJ, porque eu cismei com a Faculdade Nacional de Direito. Que era uma faculdade perto, na realidade a UFRJ ela fica fora, direito, ela fica ali no Largo do Caco, em frente ao Campo de Santana. Sim. E eu já pensava em fazer estágio. Aí eu ficava pensando, bom, eu vou sair da faculdade, vou estudar de manhã, saio da faculdade, atravesso o Campo de Santana e vou para aqueles escritórios lá fazer o estágio. E foi exatamente isso. O primeiro ano eu não me segurei, eu realmente não fiz estágio. No segundo ano eu quis fazer o estágio e fui fazer o estágio de Direito. E me formei em dezembro de 89. Em 1990, em dezembro de 89, em fevereiro de 90, eu já estava no jurídico de uma grande empresa, que hoje em dia ela não existe mais, que é as Casas Pernambucanas. Eu não sei se vocês lembram, mas... Lembra, amarela, branca e azul. Eu ouvi falar. Muito obrigada. Eu ouvi falar. Hein? Aí eu fui trabalhar na área contratual. Eu analisava contratos, mas olha, aquilo me deu uma angústia, porque o direito para mim não era só análise de contratos, eu não queria isso. Eu queria ação. Mais dinâmico, né? E não tinha como, era análise de contratos. E tinha algumas empresas que eu vetava aqueles contratos que as casas pernambucanas faziam com determinada empresa. Não, isso aqui está errado, isso aqui lá. Mas mantinha aquele contrato, porque era um contrato padrão, e ninguém mexia em contrato nenhum. Meu Deus, isso é muito frustrante, eu não quero isso. Isso houve a incorporação do grupo do Rio de Janeiro, das Casas Pernambucanas, com o grupo do Nordeste. Na incorporação, fecharam-se muitas filiais, muita demissão. A área trabalhista precisou de advogado. Aí eu vi aquele negócio. Eu vou sair daqui e vou para lá, porque eu quero fazer audiência. E eu fiz muita audiência, porque as filiais fechavam e você tinha que fazer as defesas e já tinha que ligar para o setor lá das Casas Pernambucanas que já havia passagem aérea para você, hotel. Os documentos vinham por fax naquela época, tinha fax. Mas fax não tem tanto Dá o tempo sinal também. do fax aí, né? Era horrível, era uma dificuldade horrível. Que hoje muitos que estão nos assistindo não sabem o que é fax. Uma pesquisa aí no Google. Aí dentro dessas filiais ficava só um auditor, uma pessoa única lá, para separar a documentação que eu estava precisando para mandar por fax para poder fazer a defesa. E esse auditor tinha que ficar lá, porque eu queria que ele ficasse lá, porque ele ia me esperar para fazer audiência, que ele seria o preposto. Então, olha, era uma loucura. E eu rodei o Brasil inteiro, né? Rodei o Brasil inteiro. Muitas correrias. De audiência, de preposto que não está em chega. outra audiência. Uma audiência em Rio Branco, minha gente. Em Rio Branco, você passa o dia inteiro, naquela época, eu acho que agora os voos estão melhores. Você passava o dia inteiro no avião, chegava à noite lá, 3 horas de fuso, assim, uma diferença enorme. Eu toda trocada. Conexões para poder chegar várias conexões. E assim, conseguia fazer tudo? Consegui fazer tudo. Né? Tem assim várias histórias, né? Uma vez eu fui para São Borja, que eram 2 dirigentes sindicais que foram dispensados lá, eu tive que fazer essa audiência. Foi dos dirigentes sindicais? Eu não sei, mas foi fazer essa audiência de gerente lá. E São Borja, você também não tem um voo direto, você tinha que ir para Porto Alegre. De Porto Alegre você pegava um voo pequeno, desses que a Marília Mendonça pegou, assim, que eles, sabe? E você pegava até Uruguaiana. E eu morrendo de medo, porque o chão tremia. Eu falei assim, meu Deus, eu tinha 22, 23 anos, né? Eu falei assim, meu Deus, onde eu vou me meter? Por que eu fui querer essa área trabalhista? Que aventura! Aí tinha o pessoal tomando anis. Você queria emoção, não queria ficar só vendo eu não queria só ver contratos, queria emoção. Nesse ponto de aviação, o Rafael, né, pode dar maiores passei informações. Por aperto. Quem não assistiu o primeiro episódio, tá lá. Com Marcos Malezon.
Eu vou. Porque eu vi pedaço desse episódio. Agora eu vou ver inteiro, porque para eu saber que história é essa daí. Foi bem parecido. Foi muito parecido. Eu sei que eu só tomava cerveja nessa época, porque eu sou cervejeira, eu adorava cerveja. Nessa época, estavam servindo nesse voo, o pessoal que estava lá, que ia fazer uma filmagem lá em Uruguaiana, estavam servindo anis. Me dá esse negócio aí. Na garrafa, meu amigo, que o Meu chão querido, tem que parar de tremer. O chão do avião parou de tremer, mas quando eu desci do avião, o chão tava mole. O chão tava assim, ó. Verdade. Quero voltar pro avião. Lá tava mais calmo. Aí eu tive que ainda pegar um ônibus de Uruguaiana a São Borja, que eram 3 horas. Então, essa viagem eu não esqueço, tem coisas que marcam a gente. Sim. Aí eu pensei, quando eu cheguei no hotel, que eu fui tomar um banho, que eu fui deitar na cama, eu pensei, eu pedi para vir para a área trabalhista. Então, agora eu não vou recuar. Agora assume. Assumi. Aí isso foi, era trabalhar. Aí foi, a Pernambucanas foi começando com a incorporação não adiantou, porque o grupo não se levantou, teve a concordata, teve a falência, eu vim embora. Fiquei 2 anos no escritório, depois abri meu escritório. No meio disso tudo, veio o Sindicato Nacional da Construção Pesada, que foi sindicato patronal, e eu trabalhei, tive essa experiência de trabalhar para um sindicato patronal. Depois eu fui para o Sindicato de Empregados em Edifícios, em 93, que eu estou até hoje, que eu sou advogada empregada, que é uma categoria que eu adoro, uma categoria dócil, que são os empregados de condomínio. Se vocês moram em condomínio... É uma categoria maravilhosa. Os empregados do condomínio de vocês são, né, meus clientes em potencial. Sim. Então, assim, é uma categoria muito interessante. Na época de pandemia foram de consumo importante. Sempre Total, foram, né? Mas agora não pararam, em nenhum momento, não pararam. Sim. E, assim, até hoje eu tô lá. E eu não tenho coragem de sair. Por livre e espontânea vontade eu não tenho, porque realmente é uma categoria que está no meu coração. E direito do trabalho tem isso, Rafael. Não é, a gente faz, a gente gosta e a gente... É uma cachaça. É uma entrega. É uma entrega nossa. É um tesão muito grande, né? O que eu achei muito interessante, até ao longo desse podcast, né, quem não assistiu, assista aí os outros episódios, enfim. Mas... Olha ele querendo se meter no nisso. Vai, fala. Você se viu o quê? Tá vendo o que eu sofro aqui nesse podcast, né? Represália, só porque eu sou de direito administrativo. Enfim... Mas justamente por isso, ele vai gostar do que eu vou falar, porque acho que ele já entendeu. Eu me descobri nesse podcast advogado trabalhista, né? Porque, na verdade, eu atuo, né, seja na advocacia fundacional, uma fundação que resguarda e trata dos interesses dos bombeiros militares do estado do Rio de Janeiro, são trabalhadores. São. E Nossa. sempre fiz, desde 2007 para cá, por exemplo, demandas de agentes públicos. São trabalhadores. Só muda a realidade funcional, profissional, vínculo empregatício, né? Ou seja, um vínculo efetivo por concurso ou por nomeação, comissão, o que seja. Mas é isso, né? Eu sempre falo isso para o Rafael. Falei, cara, descobriu apaixonado por direito de trabalho. Ele falou, cara, eu também sou advogado trabalhista. Eu quis, na verdade... Vamos ser sinceros, eu estou tentando me incluir no grupo. Você está tão assim, apaixonado, né, pelas falas, pelas histórias, verdade. Que você, não, peraí, eu quero agora, eu estou interessado nisso. É muito bonito a gente ver e como a gente sente falta, eu talvez por conta de estar aí há 15 anos em graduação, e esse brilho no olhar quando se fala de advocacia, né? Então isso tem me marcado bastante. Em todos os convidados que a gente recebe aqui, né? Inclusive... São todos apaixonados pela profissão. Não só da área trabalhista, penal, civil, empresarial, né? Tantos outros que já tiveram imobiliário. E esse brilho, né? Isso é o mais legal, que como a gente fica satisfeito de trazer pessoas e sem nada combinado mesmo, né? Quem assiste vai perceber isso, quem escuta, né, ouve vai perceber isso, desse brilho, dessa paixão, dessa certeza e convicção de que, cara, eu estou no caminho, eu faço a diferença, eu me dedico, e tem alguém me ligando, mas enfim. Advogado é sempre assim, trabalhando a Deus, né? O tempo todo. E isso é muito legal, né? E você é mais um exemplo disso e da tua história, né, desde o início.
Às vezes a gente pega uns voos assim turbulentos, Sim. mas nos fortalece, né, mais ainda. E a advocacia trabalhista, ela, de fato, ela é apaixonante porque ela envolve muito social, direitos sociais. E embora a gente esteja sofrendo muito nos últimos anos, estamos sofrendo inúmeros massacres, nós e os trabalhadores, nós enquanto sociedade, estamos sofrendo muito massacre. Cada mês vem uma novidade, nada boa, muito pelo contrário, que dá aquela derrubada, dá uma vontade, não aguento mais, vou desistir. Aí vem um outro colega e fala, não, dá a mão e vamos junto. Estava essa semana vendo no grupo do Mate, da gestão, aí uma amiga nossa, a Érica, falou, não aguento mais. Não aguento mais lutar, não aguento, não consigo. Aí a Aline, de Santa Catarina, falou, não, vamos dar as mãos, a gente precisa lutar, vamos juntas. E ela falou, realmente, vamos juntas e vamos encarar mais essa, porque desanima. Só que desanima e o outro colega vem e fala, não, vamos erguer, a gente já passou por tantos problemas. A advocacia trabalhista já passou por tantos percalços no Rio de Janeiro, de sair da capital, veio aquela ideia de ir para Barra da Tijuca, Campo Grande, e a gente lá encarando a passar por comissão de conciliação prévia no passado, que vinha aquela obrigatoriedade de passar por comissão de conciliação prévia, e a gente junto, nós lutamos e vencemos. Então é uma das características da advocacia trabalhista. E ficou mais confortável, né? Cara, eu acho... Com Valéria aqui. Cada convidado, né, que mais uma vez a gente só agradece, porque a gente sabe e valoriza muito o tempo de cada um, de cada trabalhador, de cada pessoa, né, e hoje, quase que final de semana já, né, a gente sabe da rotina de cada um, corrida, agitada, de todos, né, todo e qualquer profissional, toda e qualquer pessoa, mas é muito bom a gente estar podendo ouvir e aprender, né, sempre um aprendizado, sempre uma oportunidade de conhecer aí a pessoa por detrás do profissional, o que aconteceu para se chegar ali, e histórias, né? Porque só esse anis aí deve ter feito quase um absinto. Eu fico vendo o Rafa falando. Rafa, posso falar Rafa aqui, Deve, né? A gente deve. aqui está um ambiente informal, a gente Total, não está total. nos andares da Justiça Não, do Trabalho. Não. Eu fico ouvindo você relatando aí todos os percalços que a advocacia trabalhista passou ao longo desses anos, né? Mas me parece, Rafa, aqui eu vou abrir um parêntese, não sei nem o que vai vir por aí, mas eu vou abrir esse parêntese, mas me parece que, por exemplo, a magistratura estava mais com a gente lá no passado. Tá. No incêndio da Antônio Carlos, que aí a Santa Luzia funcionou. Aí a Santa Luzia também foi interditada pela Defesa Civil por causa daqueles andares, os corredores estreitos, a escada pequenininha. Do carnaval. Foi na véspera do carnaval. Foi. Aí começaram a fazer o rodízio, par ou ímpar na Santa Luzia. Sim. O Adidamus, na época, presidente do Sindicato dos Advogados, conseguiu ir a Brasília, a gente conseguiu ter uma situação de retorno da Justiça do Trabalho, daquelas varas que estavam no Antônio Carlos, que foi justamente quando eles arrumaram o prédio da Lavradio para a gente ir. Mas me parece que a magistratura do trabalho, àquela altura, eles eram mais solidários à advocacia, eles não massacravam a advocacia como eles têm massacrado desde a reforma trabalhista, entendeu? Talvez porque muitos deles não já tinham passado pela advocacia. Será que de repente, Acho que sabe o né? que é? Eu acho que são, Isso. eu com todo respeito aos concurseiros, né? Eu acho que é um dos fez bastante concurso. Na verdade, o que acontece? Eu sempre militei, né? Sempre fui para a advocacia ou pela advocacia. A realidade de advocacia fundacional acabou acontecendo e até um vínculo seletista, né? Por isso que eu acho que eu me aproximei do Rafael, caso eu precise, mas é um vínculo seletista, né? de emprego público. Mas na verdade não. Na verdade, embora direito administrativo, né, sempre foi a minha paixão desde a época da faculdade, justamente porque eu encontrei uma vertente muito pouco explorada pela advocacia, né, de lutar pelos direitos dos servidores públicos e também no assessoramento dessa interface, dessas relações entre a administração pública e a iniciativa privada. Então, muito nesse sentido. E concurso realmente tem uma história interessante que
eu sempre optei por advogar, né? Sempre quis ser advogado. Já ocupei cargos na administração pública, né? A convite, em sede de nomeação, de comissão, pelo fato dessa expertise em direito administrativo. Mas uma prova assim que eu me formei, inclusive fatídico dia também, no dia do aniversário, acho que eu gosto de fazer coisas no dia do aniversário. E foi uma prova da PGE. E eu tinha acabado acho que eu estava me formando, estava no final da faculdade, e à época era permitido, né, o edital, não me lembro, tem muito tempo isso, muitos anos. E, cara, é surreal, acho que eu tinha na cabeça, é interessante abrir esse parênteses, né, era uma prova, cara, que eu estava habituado com vestibular. E aí eu conto essa história para meus alunos, e quem não foi meu aluno, quem não vai lembrar, acho que vai rir um pouquinho agora. Eu levei uma house, uma garrafa d'água dessa aqui, ó, não sei se era Minalba na época, alô Minalba, obrigado pelo patrocínio, uma house, uma Minalba e um choquito. Sensacional, né? Para se preparar para a prova. Mas, cara, sem a menor, assim, é importante, até para quem pretende fazer concurso, eu conto essa história muito por conta disso, ou para qualquer coisa que você vai enfrentar na sua vida, procure se inteirar, pesquise, observe, veja, converse com quem já passou. Também, eu devia ter 22 anos, se eu não me engano, 21, 22 anos, mais ou menos a sua idade aí da turbulência. Do Anis. Do Anis. E, cara, não me preocupei em saber. Vou lá fazer a prova, né? Sei direito administrativo, tudo nosso. Essa expressão, tudo nosso. Não procurou saber, se informar. Perguntar pro Bruno lá, tudo nosso. E aí, eu me formei. Senhores, 8 da manhã entra para fazer a prova. 9 da manhã não pode mais entrar, fecha o portão. Isso é época, tá? Eu nem sei como tá hoje, foi na PUC a prova, sala toda encarpetada, mais ou menos como o estúdio aqui, nas paredes, um ar-condicionado, parecia um frigorífico. Congelante. E eu fui calça jeans, traje vestibular, calça jeans, camisa de malha. Beleza, e alguns materiais que eram possíveis, lei seca e tal. Cheguei na prova, 9 horas fechou o portão, 11 horas, era uma revista de material, né? Olha, vamos ver o material, como é que tá, se é anotado pelo candidato ou pela editora. 1 da tarde, meio-dia roda a prova, na hora, e 1 da tarde começa a prova. Chegou lá às 8. 11 da manhã, igual vara verde. O choquito só tinha o papel. A house estava na metade. E a água já tinha acabado e ainda poderia ter a esperança de ir no bebedouro encher. A prova era de 1 às 19. Caramba. É o que tá o Enem E agora. mão solta. Recebi as folhas, 2 perguntas de cada disciplina e seja feliz. Escreva aí tudo que você quiser, sua vida, receita de bolo, fonte filosófica, o que você quiser. E direito público, eu escrevi um livro. Direito privado, escrevi algumas linhas, né? Para não ficar feio. Mas brincadeiras à parte, cara, no final, às 6 horas, as unhas roxas, eu quase com hipotermia ou coisa colado. que valha, inanição total. Que coisa é isso, hein? Absurdo. E aí vem o melhor. As pessoas, às 9 da manhã, chegando de cooler. Sabe cooler que o pessoal leva pra praia? Minha mãe chama de tiririca. Vai levar pra praia porque tinha uma propaganda que o tiririca ficava falando, dava rosto a um cooler, né? Enfim, as pessoas levavam cooler, aquelas caixas de calunga dessas lojas transparentes, com sanduíches, suco, chocolate, pacote de biscoito. Para passar quase 11 que horas. Uma cantina. Quase que uma cantina. De 8 às E eu 7. olhando aquilo, isso é muito fraco. As pessoas do bobeira, que exagero, cara. Não tem necessidade nenhuma de... No final você tava quase mandando bilhete. No final, eu tava assim, ó. Me dá um pouquinho disso aí. Pode ser qualquer coisa que tá aí dentro. Essa história marcou muito a minha vida. E, cara, a gente tem que estar preparado. Mas foi essa vez, e assim, mas sempre, depois a advocacia foi cada vez mais ficando fortalecida presente na minha sua vida. E sou extremamente grato. Claro que é muito trabalho, cada um sabe. Sim. Mas extremamente grato. Tudo que eu consegui até hoje foi por conta desse trabalho.
né, da advocacia, da minha profissão, da minha formação em direito e também, claro, a vertente acadêmica, né, conta muito, mas a advocacia realmente me permitiu fazer justiça para pessoas. E eu acho Então, que é isso isso que é apaixonante, é, né? Mas é isso, então, os concursos, voltando à magistratura do trabalho, que eu acho que está bem diferente daquela época do incêndio, né? Da época do SAP Web, eu não sei se você lembrou dessa história do SAP Web, o inferno que foi. Eu acho que a magistratura, as pessoas que fazem os concursos para as outras áreas, né, para da própria magistratura, para o civil, para o MP, para o Ministério Público do Trabalho, elas vão fazendo os concursos e não são vocacionadas para aquela área. Então, eu acho que a pessoa que passa na Justiça do Trabalho, o concurseiro que passou para a magistratura do trabalho, muitos deles passaram, mas nem imaginavam o que ia enfrentar, né? A responsabilidade. A audiência pesada, são direitos sociais, são direitos básicos do trabalhador, às vezes, ali. Ele tem que ter paciência para ouvir, para ter uma escuta ao trabalhador, coisas que muitos juízes não têm. Eu já vi juiz pegando carteira de trabalho assim do trabalhador, com nojo, entendeu? E isso acontece. Sim, eu não estou exagerando. Não estou exagerando. Infelizmente, não. Você tem total conhecimento de causa para falar. Né? Então, assim, você vê aquela total impaciência. Ele passou no concurso super difícil. Aquela pessoa que passou, esse magistrado ou a magistrada que passaram para esse concurso, para o TRT1, como juiz do trabalho, ele está muito bem preparado no direito do trabalho, no processo do trabalho e demais áreas demais direitos que ele vai atuar ali. Mas, assim, a experiência de vida, a vivência pessoal, de saber o que aquela pessoa que está ali, ela está pedindo, às vezes até está pedindo direitos básicos. Às vezes ela chega no escritório do advogado, pede o aviso prévio, pede alguma coisa, mas eu trabalhei muito naquela época da Copa do Mundo. O advogado, claro que o advogado vai botar isso no papel. Claro. Ele põe no papel isso. Não pode. Eles não querem ter trabalho, não querem ouvir testemunha. Eu fiz uma audiência, você falou, me lembrou de um caso, fiz uma audiência de vendedor de loja de shopping. E um dos pedidos era maquiagem, onde a empresa obrigava o empregado, a empregada, a se maquiar. Esse era um dos pedidos. Tinham vários pedidos. Aí, quando na hora de saneando o processo, gente, o que a gente vai provar aqui, o que a gente vai falar? Eu fui falando, aí no final eu falei, e maquiagem? E era a mulher que estava fazendo a audiência, era magistrada. Doutor, não acredito. Eu vou ter que ficar julgando maquiagem? Sim, porque ela era obrigada a se maquiar. E ela não recebia. Era o uniforme dela. Ela não recebia a maquiagem e nem o dinheiro para comprar. E nem o dinheiro. Falou, não é possível. Eu tô aqui perdendo meu tempo para falar de maquiagem. Perdendo tempo não, ela está sendo paga para isso. Exatamente. Ela é uma magistrada, ela está ouvindo uma demanda ali, ela está vendo uma demanda, ela está colhendo as provas dessa demanda. Gente, não existe isso. É uma função muito é o que eu falo para vocês, o distanciamento da magistratura do trabalho para os seus jurisdicionados, para a advocacia trabalhista, e culpa o advogado. Aí a advocacia que é culpada porque põe muita coisa na petição inicial. Sim. Peraí. Isso quando a gente não coloca alguma coisa na petição inicial, que é a história do autor ou da autora da ação. Dele, né? Ele tem esse direito. E acaba ele não conseguindo produzir aquela prova. Acaba não tendo uma testemunha para produzir aquela prova. E eu já ouvi, não só comigo, mas assistindo outras audiências, falou, doutor, então por que colocou? Não tem bola de cristal em saber que o reclamante ou a reclamante não ia conseguir produzir essa prova, porque chegou no momento oportuno da instrução, a empresa contratou a testemunha da parte autora e ele ficou sem testemunha. Então, não é por que colocou. Coloquei porque era direito dele. Coloquei porque isso faz parte da história, da vida, de trabalho dele. E se ele não recebeu, temos que colocar para ele buscar os seus direitos na justiça. Então, de fato, a gente encontra algumas barreiras de alguns magistrados que não têm qualquer vivência, não têm qualquer percepção, que nunca viu um contra-cheque,
quem não Eu acho que sabe, assim, um eu vou ser olerite. muito franco e gostem ou não, mas tem uma frase que eu carrego comigo muito, muito importante para o meu dia a dia, e acredito que possa ser importante para todos que nos assistem e para nós aqui, é o que eu percebo em muitos agentes do direito, magistrados, enfim, todos aqueles que compõem, porque é uma composição, é um maquinário, que se uma engrenagem não anda bem, e nenhuma engrenagem é mais importante do que a outra, embora isso pareça clichê ou algo ilusório, mas é importante que seja visto dessa forma, trabalhar dá trabalho. Mas só quem trabalhou efetivamente, justiça do trabalho, mas né, o que você falou de vivência, não que a minha história seja melhor, seja mais sofrida ou menos que a do Rafael, né, que a sua ou de cada um de nós, mas eu acredito tranquilamente que num passado a magistratura tinha uma preocupação ou entendimento, uma compreensão maior do dever legal, do dever funcional, do que representa a magistratura em termos de atividade jurisdicional, de fazer justiça, da importância para garantir direitos fundamentais, sociais, né? E acho que isso tem todo o mérito, como você bem falou, de quem é aprovado num concurso Sim, legal, carrega tanta bagagem. mas tem que ter um pouco muito essa responsabilidade. Com a vivência que eu tenho, né? Não que isso seja pré-requisito, não quero falar dessa forma, mas tem que ter essa preocupação pessoal de cada um, né? De, cara, qual é a bagagem que eu carreguei? Eu falo muito isso pelas questões que eu pude tratar até hoje de servidores públicos. Em caso de improbidade, em caso de ressarcimento ao erário, muita gente, né, que de repente está em casa, acha que generaliza uma premissa absoluta de corruptividade. Falou em improbidade, não, é corrupto, ladrão, está roubando, aconteceu isso. De fato, isso existe. Claro, a gente sabe, todos nós sabemos. Mas a grande maioria dos casos, por exemplo, agora acho que vai reduzir bastante pela alteração da lei, mas a grande maioria dos casos até hoje, né, até ano passado, até esse ano com a alteração da lei de improbidade, a grande maioria dos casos era culposa, porque o organismo de controle de contas ou o Ministério Público, e tenho amigos nesses dois lugares, né, a gente realmente tem um diálogo, mas de uma forma geral você percebe que há uma premissa absoluta de corruptividade, de culpabilidade. Você é culpado. Eu acho que você não andou bem na sua decisão. Meu amigo, mas em termos de temperatura e pressão, se ele não tomasse aquela medida naquele momento, uma pessoa ficava sem ser operada, uma pessoa ficava sem medicamento, uma pessoa ficava sem tratamento e poderia morrer, ou morreu, ainda que ele tenha tomado aquela atitude. Então é uma falta de tato e de trato com o que se tem, porque eu estou totalmente distante daquela realidade e a pessoa às vezes fica totalmente insolvente, sem patrimônio, é um servidor público que trabalhou a vida toda, nunca teve nada que desabonasse a conduta. Então, claro, a corrupção, o dolo, a ilicitude tem que ser combatida e deve, mas tem muita gente que passa percalços, aí passa maus bocados que a gente fala, por conta dessa falta de sensibilidade, de percepção de quem deve realmente prestar isso, seja no controle da legalidade, seja na magistratura, né? Isso é importante, acho que é mais ou menos o que vocês estão referendando dos trabalhadores no que tange à justiça do trabalho, né? A falta dessa vivência, de entender, e a gente é muito mal compreendido, né? O advogado também chega no momento, não, olha, a testemunha precisou faltar, ou o cliente não chegou, como um caso que a gente contou aqui num outro episódio, o cliente, né, o autor da ação trabalhista, infartou. Morreu no elevador do Sim, TRT. eu lembro dessa história. E aí o juiz não acreditava. Não Só quando o segurança do TRT foi falar,
Cara, então assim, tem que ter um pouco disso. Parte da premissa, a mentira. Isso aí, Não, exatamente. não, é engraçado que a advocacia é sempre ocupada, né? O É, advogado está isso aí. sempre mentindo, Uhum. né? Não tem a presunção de veracidade do advogado, que imagina, Não. está Mas presumindo o que que ele seria da mente. justiça sem o papel do advogado? Pois é, eu não sei, né? Mas eu acho que às vezes eles esquecem um pouquinho disso, né? Eles esquecem, porque eles querem distância da advocacia. Porque a advocacia cobra, né? A advocacia é chata. Aliás, o advogado e a advogada, eles são assim. Para o cliente, eles não prestam, porque às vezes não ganham o processo, É então verdade. não atendem na hora que ele quer, porque o cliente tem que ser atendido naquele momento que ele liga. É isso Né? aí, a gente já falou isso também, né? Para a magistratura, ele é um chato. Para o servidor, então, da Justiça do Trabalho, no meu caso, né, o servidor do Judiciário, acha ele um horror, porque ele cobra mesmo, né? Cobra alvará, cobra despacho, cobra audiência. Que não é nada mais do que... A nossa família reclama do nosso trabalho porque a gente fica Porque muito às ausente. vezes eu estou jantando, peraí, você vai olhar aí o celular, né? Quer dizer, então assim, meu filho mais novo, antigamente ele falava assim, eu quero o negócio dele eram chuteiras, né? Chuteiras do Neymar, ou chuteira de alguém, porque chuta melhor. Não, aquela coisa A lúdica, chuteira né? do Neymar, né? Chuta já melhor. Tem que me Mas ajudar um aí, pouco, mas né? aí a chuteira do Neymar, ou sei lá de quem, do Kaká, era muito cara, né? Eu não deixa o próximo alvará, o próximo acordo. Ele, mas nunca sai isso. Pô, o Neymar já se aposentou, mãe. Minha mãe que fala para as minhas sobrinhas, deixa eu virar o cartão. Pô, mas todo mês tem que ficar esperando virar o cartão? Pois é, tem que virar o cartão. Antes era eu já encomendei. Essa chegando, encomenda não a gente chegava fala isso também nunca. em casa, tá chegando pelo correio. Então, o advogado é sempre assim. E ele é sempre ocupado, né? Sempre ocupado. É a criminalização da advocacia. Sim. Nós, advogados trabalhistas, é que pedimos demais. Eu já ouvi de colegas nossos, Rafael, os puxa-sacos de juízes, né? Eu acho que a reforma trabalhista veio embora, porque vou te falar, pedido de A até Z. Nossa, eu pediria até Z1, Z2, Z3, se meu cliente me contasse que ele queria submeter ao judiciário aquele pedido. Claro. Eu não vou pedir nada, eu vou pedir o mar? Excelência, eu vou querer o mar, o Oceano Atlântico. Eu não vou fazer isso. Eu não sou maluca, eu sou responsável. Tem um respaldo, né? Você não vai sair pedindo qualquer coisa. Então, eu ouvi de colegas mas tudo que for necessário, isso. E pertinente, né? Eu fico assim, gente, eu não estou ouvindo isso da própria advocacia, entendeu? E você criminaliza até os outros colegas para puxar o saco da magistratura. Né? Eu fico impressionada, pelo menos na nossa área. Depois da reforma trabalhista, o saco de maldades abriu de uma forma, sim. Juízes condenando em honorários de sucumbência, juízes condenando em custos, juízes tirando assim aquela capa. Não recebendo. Sabe? Não recebo advogado. Não recebe. Bom, agora, então, de repente, se trouxer o pai, a mãe, pode ser que... Pode ser. Então, assim, é muito árduo. E a gente ainda resiste, né? E eu ainda estou aqui, né? Desde 90, advogando. A gente resiste muito. Né? E, a gente assim, dá ala da resistência mas total. Mas eu te confesso que da pandemia para cá eu dei uma boa... não vou dizer para você que eu desisti, não, mas eu dei uma boa baixada de bola, né? Como dizem os meus filhos. Baixei bastante a bola, porque eu vou te falar, você com todo aquele cenário e os clientes desesperados, todo mundo sem emprego, sem trabalho, sem nada, dinheiro sumindo da face da terra, e você não tendo nada que falar para eles, assim, eu não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Uma questão bem interessante dessa situação da Justiça do Trabalho, que tem total interface com interseção, vamos dizer assim, com o direito administrativo, eu sempre tento puxar a bola, né? Tô sentindo. Mas com a Guarda Municipal. Eu passei uma situação bem interessante com a Guarda Municipal, que a Guarda Municipal do Rio, ela à época nasceu como empresa pública, enfim, uma anomalia do direito administrativo, mas não vem ao caso. E depois, num outro governo, passou a ser autarquia, que seria, de repente, não o ideal, o mundo ideal, mas já melhorou em termos de garantia de direitos para os guardas municipais. E aí, nesse sentido, falou o seguinte, olha, como empresa pública, regime seletista, fundo de garantia, né, garantias aí da CLT. Migrando para a autarquia,
pode migrar, porque, embora emprego público, foi feito concurso. Zero problema para aqueles que o fizeram. E aí, o que se falou? Olha que interessante, vocês vão ter quase novos filhos aqui. Exatamente. Olha, agora vocês são servidores. Agora vocês são quase no interior, né? Agora vocês são servidores, hein? Tudo certo? Tudo certo. Abraço aí. Peraí, filho. Tinha muita gente com 15, com 10, com 12 anos de guarda municipal CLT. E o fundo de garantia? Claro. Não! Agora é estatutário. Agora é outra coisa. Agora você tem um monte de direito. Agora você tem estabilidade. Cara, não queriam pagar o fundo de garantia depositado. E aí depois foi sendo pago, né? Eu participei desse movimento. Foi sendo pago em lotes, né? Tá. Ou por ordem alfabética, vamos dizer assim, né? Ou por ordem de matrícula. Mas através de uma parceria que foi conversada e tratada com a Caixa Econômica Federal, né? Que interveio e ajudou muito, diga-se de passagem. Mas olha que absurdo, né? Não, agora é servidor. É outra vida, tá? Tu já agora ganhou a sua vida agora é servidor, cara. Agora, pô, não é mais CLT, né? Triste ilusão, né? Aí foram quando um grupo veio me consultar. Eu falei, doutor, mas a gente não tem direito a receber aquele fundo de garantia, não? É porque falaram pra gente que não, agora a gente é servidor. Tipo assim, beleza, esse dinheiro o município faz o quê? Agora é meu. Então, isso também, mais um episódio que a gente vê assim, um descaso, né? O servidor público passa muito por isso, tá? Reajuste anual, tá na Constituição. Mas nem sempre tem. Não, nem sempre não. Nunca tem. Aí as pessoas falam assim, uma coisa que eu, quando estudante, falava muito. Poxa, que absurdo esse pessoal aí pedindo reajuste de 23%. Isso é um reajuste, isso é um bilhete da Mega Sena. Sim. Só que eles estão 25 anos sem reajuste. É uma ilusão, porque, veja bem, gente, quando você vê a mídia falando mal do servidor público, porque Marajá, teve até o caçador de Marajás uma vez, porque... Não, gente, a maior parte, a grande maioria dos servidores públicos são pessoas com um salário muito baixo. Sim. Não são esses marajás, as pessoas que ganham, não é isso. São, sabe quem? São esse pessoal do SUS que cuidou da gente. Isso aí. Não é? Isso aí. Os professores, o pessoal do SUS. Da limpeza. Então, minha gente, vamos ter calma na hora de falar, vamos ter um senso crítico. Peraí, deixa eu falar aqui do servidor público, deixa eu ver aqui quais são os servidores públicos que efetivamente ganham bem, que são bem remunerados. Não é o bolo maior, não minoria. É uma minoria. Você acredita que a gente está vivendo já há muito tempo, e agora mais ainda, uma realidade de muito achismo e pouca preocupação com efetivo conhecimento do que está acontecendo. E virou moda, né? Seja no cenário político. E pode ser, e vira moda. Não precisa conferir, não precisa nada. Parece que a ignorância... Sim. A gente fala isso. Não, é a prioridade. É isso sim. Rafael me falou. Não que o Rafael não compactue com a verdade. Mas a pessoa não busca a informação de forma não profunda. Para pensar, gente, olha só. Servidor público, trabalha, gente. Trabalha. Esse pessoal que eu estou falando aqui, né? O pessoal que é a grande maioria do servidor público, a massa do servidor público, está lá trabalhando. Sim. As pessoas falam muito, servidor público, não faz nada. Não é trabalha. assim. Não trabalha. Não é Fica assim. sentado o dia inteiro, não trabalha. E me diz uma coisa, Valéria. Ao longo da sua profissão, agora a gente já passou para menina Valéria Pinheiro, pós-formação, após condução da sua profissão como advogada, quem que te inspirou, quem que te inspira, quem que você acompanhava, teve alguém, ou tiveram pessoas que fizeram diferença na sua vida, que fez com que você tivesse uma percepção diferente, o que a manteve nessa advocacia especial, como nós falamos ao longo aqui do bate-papo, que é uma advocacia que a gente passa por muitos apertos, muitas situações complicadas. Diz aí pra gente. Quem me inspirou foi o meu pai, que era bombeiro militar. E, eu tenho um carinho muito... Eu sou suspeito para falar. Eu tenho um tio que sempre é bombeiro militar. Me acolheram muito bem.
Aí, mas o papai não podia advogar, porque só quando ele passou para a reserva do bombeiro que ele pôde Tinha advogar. Tinha incompatibilidade. incompatibilidade, mas o falecido Gama Filho ofereceu bolsas para PM para o bombeiro. E ele fez um concurso interno do bombeiro e ele ganhou essa bolsa. Legal. Aí ele estudava no trem, que ele ia para Piedade, que é Gama Filho, da Central, que ele servia na Central, naquele quartel enorme. Quartel Central. Aí ele ia estudando no ônibus. E ele me contava essa história, que ele estudava direito. Ele, graças a Deus, que ele estudava direito dentro do trem, que era o momento que ele tinha, porque quando chegava em casa, nós 3 pequenininhos, que eu tenho uma irmã mais velha, eu sou do meio e tenho um irmão mais novo. E ele dizia assim, nossa, com a graça de Deus que tinha aquele trem, né? Porque eu ia estudando. A matéria daquele dia que ele dava lá na Piedade, ele na época morava na Penha, ou em Cascadura, depois mudou para Cascadura, aí eu estudava aquele momento, então eu ia mantendo a matéria em dia. E ele me dava essa dica, não deixa, deixa acumular e vai estudando assim, não deixa acumular, Vavate, ele me chamava de Vavate, não deixa acumular. E eu não deixava acumular. E nisso, na faculdade, eu virei referência, porque meu caderno ficava na Xerox, que tinha copiadora naquela época, na Xerox. E as minhas amigas, quando vinham na véspera da prova estudar comigo, eu já estava com a matéria em dia, né? E eu era uma das poucas que morava na Zona Norte, que na época eu morava no Grajaú, e elas ficavam uma fera, que elas tinham que sair que o FRJ naquela época, só o pessoal da Zona Sul. Eu fui uma, assim, pontualmente da Zona Norte, né? Rompeu a casta social. Rompi. Todo mundo saía da Zona Sul para ir para lá reclamando, para estudar comigo. Está sendo ajudado e ainda reclama. Ainda reclama. E meu pai me inspirou nisso, né? De como eu tinha que me estudar o direito, que eu não podia deixar a matéria acumular. E ele não advogava. Né? Ele só me deu a experiência dele me passou a experiência dele de vida. Depois ele pegou, em 89, ele pegou a carteira dele, finalmente, na época ele conseguiu fazer isso. E pegou a carteira dele para a reserva. E aí a gente começou a advogar praticamente junto. Ele em 89 e eu em 90. Só que aí ele não pegava CLT, de jeito nenhum. Ele não pegava trabalhista. Porque toda a parte dele era administrativa. Até por conta da aderência técnica. Aí ele nunca nem ouviu falar nisso. Aí ele me passava os clientes, que muita gente procurando por ele. Porque como ele foi uma pessoa muito conhecida no Corpo de Bombeiros, virou uma referência, muita gente procurava. Aí quando vinha trabalhista, ele passava para mim. Então, assim, ele me inspirou durante muitos anos, só que ele não fazia trabalhista, né? Aí, quando eu fui para trabalhista, aí teve outras inspirações, que foi Calheiros Bonfim, que eu sempre acompanhei, sempre comprei livro, sempre estudei aquele repertório de jurisprudência, estudava pelo repertório de jurisprudência. E eu também tinha que acompanhar a Diário Oficial pelas casas pernambucanas, então eu acompanhava todas as decisões do Tribunal Regional do Trabalho das outras regiões. E assim eu fui me apaixonando pela área de direito do trabalho e não consegui sair dela. A ponto de hoje mesmo, assim, se eu tiver que sair dela, eu acho melhor parar de advogar, porque eu não tenho nem paciência para isso. Falando para a jovem advocacia, acho que você pode falar, e é importantíssimo aqui esse espaço, né? Você falou aí desse compilado de jurisprudência, anuário de jurisprudência. Que era do Calheiros Bonfim. Acompanhar o Diário Oficial. Com o pessoal que está nos ouvindo acordos aí, né? dos TRT. Não recebia por e-mail, não. Não recebia. Diário Oficial. Puxe do TJ, TRT, STJ, STF, que você recebe bonitinho aí na sua casa, de graça, e não lê, e depois reclama. Puxa, eu não consigo desenvolver. Aí paga o coaching. Paga o coaching para me ensinar o que está lá na internet. Eu tenho é o mercado da preguiça, eu falo muito disso, né? E faço votos que ele continue aí prosperando, porque realmente as pessoas cada vez mais preferem, né, que a pessoa diga a ela o que ela tem que fazer e ela continua sem fazer. Sequer quer interpretar. Não, esquece. Interpreta aí para mim e me faz um resumo aí do que A é. gente dá toda coordenada, mas trabalhar dá trabalho. As pessoas não querem isso, trabalhar dá trabalho. Ficar na internet é mais tranquilo, né? É a geração, gente. A geração que tudo é internet, tudo é rapidinho. Eu vejo pelos meus filhos, tudo resolve no smartphone. Não quer ter... Não, responde logo. Não vou responder logo. Não é assim. Tem várias coisas aqui para que conversar. Eu acho que a tecnologia ela ajuda bastante. Mas a gente não pode virar refém dela. Eu acho que ela tem que estar ao nosso serviço e não o contrário.
Eu gosto bastante, mas eu sinto falta de ler o Diário Oficial lá, os acordos que eu li, que eu aprendia tudo ali, entendeu? Eu aprendia tudo ali. Me diz uma coisa, você vê diferença na advocacia, você como uma advogada mulher desde 1990, então você passou por muitas mudanças, mudança no direito do trabalho, mudança na sociedade, e você vê diferença na advocacia exercida pela mulher, desde lá do seu início até hoje em dia, e a advocacia para a mulher? Na realidade, eu vejo diferença sim, evoluiu para o bem, né? Uhum. Para o bem para as mulheres. Quando eu acho que eu vou ter que falar. Quando eu entrei no jurídico das casas pernambucanas, eu tinha mais uma mulher que exercia um cargo de gerência e eu era no meio de 1, 2, 3, 4 homens. E na hora de escolher as audiências para onde eu ia, as audiências tinham que ser audiências que não se envolviam a assunto de gerente, né? Gerente das filiais. Uhum. Gerente das filiais, só os advogados machos. Que eles eram competentes. Quando você, direito de filial, hora extra, mole, né? Qual é a grande diferença? Qual é o grande diferença, assim? Mas, assim, até que um dia, com o volume de ações que chegavam, pipocavam, tiveram que mandar eu para fazer audiência, a contestação e a defesa de 2 dirigentes sindicais. Eu falei nisso que foi no Sul, mas não foi em Senhor do Bonfim, na Bahia. Uhum. E foi também, não fui nem para Salvador nessa viagem, a gente tem que ir para Pernambuco, Petrolina, atravessar a ponte para Juazeiro, a Petrolina, tem uma música assim. Juazeiro, Petrolina, tu não volta para casa. Aí eu fui para Juazeiro, peguei um outro ônibus para Senhor do Bonfim para fazer uma audiência de 2 dirigentes sindicais. Aí nessa ocasião, eles não tinham como não ir. Valéria vai ter que ir, não porque tem um jeito. vai estar em Amazonas, outro vai estar em Rondônia, outro vai estar lá embaixo. Deus ajuda, né? Aí eu fui e eu aleguei aquela velha história, uma tese que o homem ou mulher alegariam que a filial fechou, não tem onde realocar. A cidade mais próxima que tem uma filial é só 2 dias de viagem, interior da Bahia, e ganhei o processo. Aí foi parar na diretoria jurídica. Olha, você vê uma mulher advogada ganhando um processo, porque é um processo enorme, porque eram 2 gerentes. Né? É um fenômeno. Né? 2 gerentes, né? Porque uma outra coisa muito interessante, na Pernambucanas, quando o processo chegava, você fazia o cálculo da demanda. Qual possível prejuízo. Que ele entrava lá num... Fazer o cálculo do risco. Hoje entrava lá naquela banquinha. Tinha uma banquinha de risco. E esse processo, quando chegou, era um caminhão de dinheiro, assim. Né? Então, a empresa estava muito preocupada com isso. Então, tinha que ir um advogado macho, sabedor das causas jurídicas. Mas aí... não deu. Teve que cair na mão de uma mulher. Teve que ir para Valéria Pinheiro, que não saberia, talvez, alegar essa tese de defesa, talvez. Não é saber conduzir, porque é um homem que sabe conduzir. E eu fui lá, e aí eu era muito jovem, atravessei todo esse caminho aí, Rio de Janeiro, Recife, Petrolina, atravessei a ponte para Juazeiro. Já chegou lá, peguei o ônibus, falando. 3 horas de viagem, mandei ver. E era uma tese, minha gente, que a gente conhece até hoje, essa tese, gente. Pelo amor de Deus, meninos do meu Brasil, como uma mulher não pode fazer isso? Uma mulher advogada não pode fazer isso. Mulher, advogada e jovem. Tu imagina como foi o burburinho. Então, assim, melhorou muito? Claro que sim. Hoje em dia, perto do que eu passei lá, ainda mais numa área de interior também. Né? Sim. Evidentemente, agora, eu acho que tem que ter muitas conquistas, né? Você vê, por exemplo, prerrogativas da mulher advogada sendo desrespeitadas no judiciário. Gente, aquele caso da... Vamos falar aqui do caso da juíza de Iguaba, diretora do fórum, que estava impedindo as mulheres advogadas com um tamanho de saia que ela achava que não estava adequado para o fórum dela. Entendeu? Aí a diretoria de mulheres teve que ir lá, fazer uma diligência... E realmente ela estava barreirando, ela estava impedindo as advogadas que não estavam de acordo na cabeça dela, né, com o tamanho de saia ou de vestido, para ingressar no fórum que era dela, porque não imagina ninguém, era dela, daquela diretora lá, juíza. E, assim, você vê isso em 2019 que isso aconteceu. Devia ser gente de bem. Gente de bem.
bandeirinha do Brasil assim, na cada mesa e tal. Eu sou muito patriota. Então, assim, gente, olha, você vê, lá atrás isso acontecia e acontece hoje também. Acontece hoje. Você tem prerrogativas da mulher advogada sendo desrespeitadas, como do advogado também. Mas, assim, existem situações para a mulher que são situações que você tem que ter outro olhar. Uma grávida, que ela tem prioridade na sustentação oral, que ela tem prioridade na tramitação das audiências, né? Porque ela tem essa prerrogativa, ela pode estacionar, ela tem que ter uma vaga. Ninguém respeita isso. O Poder Judiciário não dá a menor bola para isso. Não dá a menor básico bola. Constitucional, iguais na sua igualdade, desiguais na sua desigualdade, e ainda assim a gente encontra essas realidades. Por exemplo, questões, como eu falei, né, a tecnologia tem que estar a nosso serviço, e não o contrário. Eu acredito que o hibridismo veio para ficar, de fato, e acontece. Não tem como, assim, não que eu defenda, mas muito pelo contrário. Infelizmente, é algo que não dá para a gente fingir que não está acontecendo, mas o trato social, presencial, o trato diário, a argumentação, o diálogo, a oportunidade de esclarecer uma situação, um processo, uma fala, infelizmente, eu vou colocar na minha humilde concepção, nunca vai deixar de ser fundamental e de fazer toda a diferença. Né? Como eu penso, claro que a gente não está aí fixado numa situação que não possa mudar um entendimento ou, né, absorver novos conhecimentos, mas esse trato, claro, na pandemia, óbvio, todo mundo passou por isso e passa ainda, mas como a gente perdeu isso, né? E como isso faz falta para efeito de garantir os direitos, né? Seja na justiça do trabalho, seja na justiça de uma forma geral, e acho que isso acabou fomentando o abismo que você comentou há pouco. Né? Poxa, não, é tudo online agora é online. Tá? Agora é Juízo tudo no 100% quadradinho, né? digital. Você fica aqui no quadradinho. Juiz 100% digital. O Agora, juiz fica no quadradinho, as isso. testemunhas ficam no quadradinho. Agora, quando você é tudo no distribui- quadradinho. Você se reduziu a um quadradinho. Eu acho que isso fomenta muito, não se sabendo usar adequadamente. Tem um livro chamado Online Courts, né, do professor Susekind. Ele já escreveu um livro chamado Tomorrow Lawyers, que fala da advocacia aí no futuro, que na verdade já virou presente, porque o livro já é mais antigo. Mas a tecnologia, se ela vier para servir, mas a partir do momento que ela vem e acaba conflitando, prejudicando a defesa do direito, ou a feitura, né, prejudicando o acesso do jurisdicionado à justiça. Né, isso realmente me preocupa bastante. Agora a gente está no juízo 100% digital. Isso é nova luta que a advocacia vai enfrentar, já estamos enfrentando, e a gente distribui a inicial, isso no âmbito trabalhista, e distribui, já vem lá, o juízo 100% digital, para você acessar, e você fala, não quero 100% digital. Aí vem uma mensagem na tela, que é muito melhor, é mais célere, é mais rápido, induzindo para que seja 100% digital. Sendo que nós vivemos numa sociedade, num país, onde o acesso à internet é precário, até para quem tem condições financeiras, até para quem tem acesso à internet é precária. Temos muita perda de dados de internet. A gente contrata um dado e não recebe aqueles dados. E isso a gente falando... Quem tem condição de contratar... Isso a gente falando da gente. Isso a gente falando de uma grande capital. A gente está falando de Rio de Janeiro. E quando a gente vai lá para o interiorzão, a gente vai lá para Rondônia, a gente vai nos extremos, norte, nordeste. Interior do Rio de Janeiro. Interior do Rio de Janeiro também. Gente, às vezes na minha casa, gente, na Tijuca, gente, oscila a internet. Sim. Aqui. Sim. Né, Luan? Tá oscilando aí? Já aconteceu de eu entrar na audiência e eu com internet boa, com 300 de internet, a internet não foi. Eu tive que pegar o celular e ficar com o celular. Já aconteceu comigo. Queda de luz, falta luz. Aí, como que você vai fazer no 100% digital? O advogado vai ter que garantir a internet do seu cliente. E se você não conseguir, porque você não consegue garantir nem a sua.
magistratura não consegue garantir a num sua. país de primeiro mundo que tem um 5G, entendeu? Na China, sei tem lá, o onde é que tá com 5G aí? Você tem um reclamante, por exemplo, o cara está pleiteando justamente dinheiro. Até para comer, para garantir a Sim. subsistência da sua família. Foi demitido sem Como é que verba você vai rescisória. falar? Cara, olha só, tu não tá com a tua internet paga aí em casa não para você poder participar da audiência. Ah, mas eu posso chamar o cliente para participar do escritório. Não, beleza. Então vira o escritório, pode. Ir ao judiciário, não. E Então, a assim, gente está com... isso não é fácil, tá? Eu acho que é Não importante é a gente fácil, buscar não é fácil. soluções, né? Porque isso vai precisar ser enfrentado, porque de fato prejudica bastante o acesso à justiça, a prestação jurisdicional. Eu entendo que a realidade de se fazer justiça precisa ser compreendida transcendendo a atividade jurisdicional. A gente não pode depender só do Estado juiz. Sim. E aqui não é uma crítica ao Estado juiz, infelizmente a gente tem que falar isso, embora seja claro, para que realmente a gente tenha outros mecanismos e outros meios que sejam mais eficazes, efetivos e que realmente possam assessorar até o judiciário. Que muitas das vezes, né, acaba tendo esse... Sim. E também a questão da incomunicabilidade. A gente não consegue garantir uma incomunicabilidade entre as partes. Às vezes, já aconteceu de eu fazer audiência e era muito comum no presencial, o preposto fala alguma coisa, você vai no pé do ouvido do reclamante e pergunta, pô, mas é isso mesmo? A testemunha fala. Quando você está no telepresencial, eu não consigo fazer isso, porque eu corro o risco de chegar no pé do ouvido do reclamante enquanto a testemunha está depondo e o juiz achar que eu estou tentando jogar alguma coisa, que eu estou tentando passar alguma coisa. Tem esse problema da comunicação, e isso eu lado a lado com o cliente. E quando o cliente está longe, está distante. E outra, eu vi até uma colega estava falando comigo recentemente, e eu não tinha nem me atentado para isso. Tá lá com a tela ligada, tem uma outra pessoa próximo que seja, com o WhatsApp web aberto, faz uma pergunta, digita rapidinho, pum, a pessoa lê e responde. Digita, a pessoa... Isso é possível. Você pode Infelizmente, isso manipular pode acontecer. Obviamente que nós devemos partir do princípio da boa-fé, seja do advogado ou da parte. Mas não é uma questão absoluta, né? Não é. E assim, bom, eu sou analógica, né? Eu nasci em 1966, pra ter uma ideia. Então, assim, cara, fica muito difícil. É muito difícil para mim isso tudo, todo esse mundo tecnológico, né? Os meus filhos tiram isso de letra porque eles estão plugados, né? Eu não tenho essa minha referência, né? Meu pai foi fazer uma audiência essa semana. Ele eu precisou, vi isso, ele que ele precisou de ajuda. 2 pessoas para ajudar ele a entrar Ele queria numa fazer, eu vi audiência. isso em algum grupo acho que foi no Mate 1. Pode Aí ser. teve que ter uma ajuda. Precisou de 2 pessoas para poder ajudá-lo. Meu pai nasceu em 51 e não tem o traquejo, não tem. Ele mexe em computador desde o início, desde o... Eu também, desde o início que eu mexo. Meu marido ele é engenheiro de sistemas, ele sempre me incentivou. Só que não tem o traquejo. Como é que faz a Mas na audiência não tem como ele me ajudar, meu marido. O eletrônico, ele ajudou muito e ajuda muito. Muito, eu quero consultar, eu quero ver, ajuda muito. Então, PJE ajudou muito opinião, a gente. Na minha opinião, a tecnologia está a nosso serviço e está mas ajudando. Mas a gente não pode ser escravo. Mas o trato processual, audiência, julgamento... Eu acho que vai ter que ter uma solução, gente. Vai ter que ter uma solução para isso. Não pode... Bom, eu acho, né? O judiciário, não sei se acha ou não, porque eles gostaram de ficar em casa, entendeu? O judiciário gostou de ficar em casa, os juízes de trabalho estão gostando, tem juiz de trabalho morando fora do país, estão gostando dessa situação. Eles não estão preocupados se a prestação jurisdicional está efetiva ou não. Né? É uma atividade tão importante para as pessoas. Eles não estão muito preocupados com isso. Né? A prova vai ser feita de qualquer maneira, e ficam irritados quando não estão ouvindo, fala mais alto, tira a máscara. Eu vejo isso, gente. Então, eu não posso achar normal essa atitude do judiciário, entendeu? Eu não posso achar normal. Já vi audiência, o juiz fala, tira a máscara para... Como assim? Não estou ouvindo. Como assim? É difícil. A gente ainda não encontrou, e vai demorar, eu acho que vai demorar, a gente ainda não encontrou o ponto de equilíbrio
Eu acredito que audiência inicial, presencial, Talvez sim. Uma não audiência volte. para um acordo, Para uma tentativa de para instrução, conciliação, nem pensar, gente. uma conciliação Instrução. em conhecimento, conciliação em execução, uma audiência inicial apenas para apresentação de defesa e tentativa de conciliação, eu acho válido. Um julgamento, eu acho válido. Agora, instrução não. É uma coisa que eu bato muito na tecla, é assim, não só pelo fundamental que é para a defesa de direitos, mas relações interpessoais, relações sociais, Você sentir, como isso faz falta. E sentir que Não aquela sei, de pessoa repente tá... pode ser um preciosismo nosso, porque Mas é eu da acho época, assim, mas como faz Não, falta eu acho que não é o preciosismo trato, não, o Augusto. trabalho, o estar no tribunal, os sujeitos do direito transitando no tribunal, no Ministério Público, na administração pública, em repartições que Também a gente fala. a boca fala uma coisa e o corpo fala outra. né? Então, a leitura corporal ela é muito importante. mas eles sabem disso, tá? Sabem, sim. Só que para eles é mais cômodo ficar na casa deles. Ou Tem... em Portugal, ou nos Estados Tem Unidos. isso aí, é verdade. Mas tudo bem. Tudo bem. Quando eles fizeram o concurso foi para isso? Não foi. Aí, Eu acho que tem que ter uma aí reflexão. meu advogado administrativo. Tem que ter uma reflexão. Não é assim, gente. Não é assim. Porque é um Eu não... instituto muito importante. E a nossa intenção aqui, né, é realmente dar voz nesse sentido. Não no sentido, aqui a gente não quer criar nenhum tipo de litigância ou enfrentamento, mas chamar atenção, que isso precisa ser visto, precisa ser falado, precisa ser debatido, é preciso ter um diálogo. A gente não pode ter mais um contributo com essa tecnologia para encastelamento das instituições, que é o que acaba acontecendo, né? Cada um no seu forte, no seu feudo, e não é por aí, porque as instituições são de suma importância para garantir esses direitos fundamentais, direitos básicos, direitos sociais. É isso. Mas tá tudo muito bom. Tá tudo muito bem. Tá tudo muito sério. É como diria Blitz, né? Sim. Pô, essa aí a gente puxou, né? Puxou. Acho que é da tua época, né? Gente, isso é da minha época. Vocês estão assim, tirando isso do fundo do baú. Eu fui no show da banda Blitz no Imperator. Não, No Gente! aí, Rafael, não tem necessidade. Aí não tem Imperator necessidade. no Meia. Você era bebezinho? Como do papai e da Ele mamãe? era criança de colo, ele era criança de Não, colo. foi do show da Blitz no Imperator, lá no Meia. Eu não sei nem se Imperator existe ainda. É porque teve uma época que ele abriu para shows, né? Ele reformou. Era uma casa enorme Era muita referência, gente, era Canecão e é, Imperator. Cara, uma Aí depois vez veio eu o fui- Metropolitan. Uma vez eu fui no Imperator. Minha mãe não tá ouvindo, não, podcast. Não. Cara, eu morava na freguesia, em Jacarepaguá, e eu fui pro Imperator. Era um acho que em 1993 ou 94, era um baile funk. Só que eu só Banho de espuma. É mais isso aí. É mais ou menos. Eu só me deparei com o que de fato era quando lá estava. E não sabe aquela situação, não dá mais para voltar? Cara, e assim, minha mãe, oi mãe, tudo bem? Você está descobrindo agora que em 1993 ou 94 eu fui num baile funk no Imperator. Cara, aí é mais ou menos o que aconteceu com você no avião. Cara, eu cheguei lá no meio do banho de espuma. Falei, o que eu tô fazendo aqui, cara? E começou uma pancadaria generalizada. Se você não sabe o que é banho de espuma, Google, Banho YouTube, de espuma é muito legal. A música era essa. jogar aquelas espumas. Mas, cara, então, o Imperator, vocês falaram, não tem como eu não lembrar dessa história. Mas, em homenagem a essas histórias pitorescas de nossas vidas, Vamos lá. fala aí, Rafael. Causos de Valéria. Meu Deus do céu. E aí, Valéria, conte-nos um Ela causo. falou que vai superar todos os causos Olha, contados não até tem aqui. Ela banho falou de que vai espuma, ser não, tá? um causo. Ela falou que o causo vai ser desse isso? tamanho aqui. Não, eu não sei se vai ser assim, mas vai ser assim, um caos que eu acho melhor tirar as crianças da sala, porque talvez, nesse momento, vamos esperar um pouquinho, 1, 2, 3, 4, 5, Botem os fones, pais e mães, botem fone. porque você sabe que a audiência é sempre formal, né? A audiência trabalhista também é formal. Sai daí. Só que teve um momento que eu estava, faço muito reclamante, mas eu por acaso estava para reclamada que eu era correspondente. Eu entregava as defesas e fazia as audiências. As defesas vinham por fax. Tem tempo isso, tá, gente? Aí, muito bem. Só que essa empresa era uma empresa que fornecia refeição para os empregados de outras empresas.
era um restaurante para coletividade, né? Então, ela, em determinado momento, essa empresa, na época do Natal, para a qual essa minha cliente prestava serviços, né, de refeição, pediu para que ela fizesse, encomendou, né, um serviço a mais, uma cesta para seus funcionários, cesta de Natal. Sextão. E essa cesta tinha... Hoje é quinta, mas teve sexta. Panetone, vinho, espumante, doce de leite e um peru. Um peru da Sadia para cada cesta, para cada funcionário. E foi marcado um dia que essa cesta seria entregue. O dia do peru. Simplesmente, uma cesta faltou o peru. Aí, o que essa empresa fez? Essa empresa, minha cliente, de restaurantes para coletividade, demitiu por justa causa. E para fazer a defesa foi complicado, porque eu não tinha prova, né? O furto do peru. Não tinha prova. Onde foi parar o peru? Estou ansioso. Eu não tinha Cadê o prova, mas peru? vocês não estão entendendo. Eu tive que... A defesa veio pronta, eu não tive como mudar. Falei assim, gente, não tem prova. Essa audiência vai ser a pior audiência da minha vida. Não tem prova para essa justa causa. E eu, com aquele vício de advogado de reclamante, eu vou morrer de vergonha nessa audiência. E eu sabia que eu morria de vergonha. Porque quando o advogado do reclamante leu a minha peça que eu alegava justa causa porque ele roubou o peru, peru da Sadia. Da Sadia. Roubou Foi o qualquer peru. Pegou O o peru e enfiou. advogado do Aonde? reclamante, ele não roubou o peru, excelência. Menina, mas nessa hora, o juiz... Quem está fora da discussão na Justiça do Trabalho? Onde enfiaram o peru? Roubou o peru. Olha, de quem é esse peru, gente? Vocês Quem não ficou têm sem noção, peru, eu gente? não sabia o que fazer, porque eu já estava envergonhada da justa causa, porque eu não tinha prova da justa causa. A filmagem, eu não tinha filmagem, eu não tinha nada, eu não tinha... Cara e coragem apenas. Apontaram um cidadão, um trabalhador, que é ele que levou o peru. E não acharam o peru com ele. Ele levou o peru ou não levou o peru? Levou o peru ou não, Augusto? Gente, mas aí o que acontece? Como se não bastasse a Luan, vergonha, ajuda, né, Luan. de justa causa infundada por causa do suposto furto de um peru, né? Nem roubo, né? Um furto de peru. Como se não bastasse nada, o advogado do reclamante começou, ele não roubou o peru, o juiz não aguentou. Ele, vamos parar com isso? Vamos parar com isso agora. Eu vou suspender essa audiência, eu vou marcar uma outra e, doutora, me venha na próxima vez com uma proposta de acordo. Eu, tá bom, excelente. Eu corri para o escritório que me contratou para fazer a audiência, que é o escritório de Campinas, e falei, olha, pelo amor de Deus, eu quero fazer esse acordo. Se virem, mas eu não vou levar esse processo adiante, porque eu estou até com vergonha. Paga Consigo. o peru. Eu vou levar um peru para audiência, para cada um, para o juiz, para todo mundo. Fizemos um acordo. Fizemos um acordo, liberamos a FGTS, demos seguro-desemprego e ficou tudo bem. E até hoje eu fico com essa dúvida. Ele furtou ou não o peru? Aonde foi parar o peru? Exatamente, ninguém sabe. Sensacional. Mas é isso. Gente, esse caso eu acho que eu vou contar até para os meus netos. Se um dia eu tivesse, graças a Deus, um dia eu... Será que ele enfiou o peru no saco? Não sei. Ou na mochila. Ou na mochila. Ou na mochila? Até porque um peru da Sadia é um peru grande, né? Ou... Exatamente. Alô, Sadia, Natal, a gente fica aí à disposição. A gente está fazendo aqui uma propaganda. A gente fica à disposição. Propaganda gratuita. Gente, é muito bom a gente estar podendo falar aí da advocacia, da vida profissional e contar mais uma vez com uma profissional, né? E aí maravilhosa, assim, de grande experiência, de grande expertise, de boas práticas, né? E de uma grande história, né? Desde o pai aí que certamente exerceu uma atividade que eu chamo de heróica, né? Eu sem demagogia nenhuma, eu valorizo realmente essa atividade porque eu acompanho o trabalho aí dos bombeiros, seja do Rio de Janeiro, de todos os estados, de todos os países. Realmente é uma atividade... Cara, internacional, hein? A gente lembra de episódios, 11 de setembro. Foram os mais então, assim, sempre são, e são os primeiros a chegar, os últimos a sair, Brumadinho. Tenho grandes amigos e realmente eu acho que
Claro que os policiais também merecem Boate todo do Rio, todo o tá? nosso No respeito, Rio, todo o no nosso Sul. valor. Boate Boate Kiss. Boate Kiss. Kiss, Acho tá que, em então, voga agora. Polícia Civil, Polícia Federal, enfim, todos os agentes públicos, né, de segurança, de defesa civil, merecem o nosso respeito, a nossa admiração, mas, de fato, os bombeiros, eu muito carinhosamente recebi um boneco que eles têm, né, que é o bombeiro socorrendo o super-homem. Ah, tá. Isso é um simbolismo para mim que realmente representa muito bem, com todo respeito ao super-homem, mas Pensei ele que você fosse precisou... falar outro boneco. Não, calma, isso aí é só para Ele é tão susto. podcast mais tarde. Peguei um boneco. Mas não é o Chuck, não, né? O brinquedo assassino. Mas, assim, é realmente um prazer muito grande. Esse é um espaço que a gente quer contribuir para todos os sujeitos do direito. A gente fala aqui, mas a gente também quer receber, né, todo e qualquer sujeito, magistrado, MP, defensoria. Eu acho que todo mundo tem uma história válida para contar, uma experiência importante para contar, ou várias, e também pessoal. E como outros profissionais de outras áreas, para a gente rir, para a gente se divertir, para a gente procurar contribuir, né, para aquelas pessoas que de repente estão na dúvida: pô, será que essa profissão é legal? Será que eu devo seguir por esse caminho? Ou simplesmente, né, Ou conhecer o ser humano conhecer, mesmo. exatamente, isso é Conhecer. principal. Isso é É, principal. às vezes a gente olha a pessoa lá na sua função, Sisudo, no seu né, trabalho. sisudo, sério. Bem formal, Como meus independente alunos da falam, no área. começo do semestre, falam: pô, você, eu achei que você é um cara que não dava nem, né, sério, fala só do direito administrativo, até. E depois a gente vê que é agradável, E né? a desconstrução, Quase desconstruir essa emprestando dinheiro figura. pro aluno. Desconstruir essa figura imaginária do profissional, seja o advogado, o artista, um antropólogo, um sociólogo, um psicólogo, qualquer área que seja. Então, desmistificar. Acho que a gente precisa entender o que existe por detrás daquela pessoa. E esse bate-papo aqui, a gente já me perdi agora no número dos episódios, Fala igual, sabe? mas 6, 7, a gente Nosso tá indo. apoio técnico nesse momento, 32 pessoas por detrás da câmera. 7, Luan. Jason Derulo. Isso. Número 7, o 7, número da Cabalístico, Isso é. aí, isso aí. Gosto muito desse número. Esse é o bloco 7, número 7. Tá vendo? Ó. Não podia ser diferente, né? Então, é mostrar para as pessoas. E o podcast, ele trouxe para mim, esse podcast, uma autoanálise, uma autorreflexão com relação à minha vida, com relação a mim, com relação às pessoas. Eu passei a conhecer pessoas que eu achava As que pessoas, conhecia, né? Exatamente. e eu não conhecia de fato. Você eu conhecia, mas tinha histórias suas que eu não conhecia, como a história do seu pai, que eu não conhecia. O Álvaro que veio aqui, que contou a sua história vindo de Magé, eu sabia que o Álvaro era de Magé, mas não sabia a sua trajetória, passar por faculdade de matemática. E isso é muito bom, isso é muito importante. Aqui acaba sendo, em alguns podcasts, se tornou uma terapia em grupo, onde a gente desabafa, e hoje a gente desabafou bastante, e um autoconhecimento, uma reflexão sobre o ser humano. Então, foi muito bom o bate-papo. Agradeço imensamente por você ter aceito o convite. Fico muito grato, é um prazer estar na sua frente, um prazer lhe conhecer, é um prazer te chamar de amiga. Ah, que bonitinho. Pô, eu quase me emocionei. Não, mas é muito legal, realmente. A gente tá, assim... A Valéria é uma pessoa muito querida. Eu, assim, eu já ia mal deixando você acabar de falar, já pedindo aí uma nova data, né? Porque realmente, sem nenhuma rasgação de seda, né? E realmente os outros convidados vão ficar com ciúme, né? Mas realmente acho que vale muito a pena. Eu acho que teriam mais coisas pra gente falar. Não, tem muita coisa, tem muita história. Eu fiquei com essa sensação, entendeu? Tem história de viagem, tem história lá da gente dançando carimbó. A gente não contou do Belém do Pará ainda. Não a gente contamos de cantando Belém do carimbó, Pará. Eu e ele dançando carimbó. Esse carimbó tá famoso. Cara, dançar lá com o seu Godofredo, lá em Belém do Pará, no Nossa, Conat. Como ele dançou. Ai, foi muito bom. Antes de ir pra lá, a gente foi lá pra um barzinho tocando forró. Então, temos São muitas histórias. É o direito do trabalho, é a família trabalhista, É. né? Que é uma família acolhedora
E falar de direito do trabalho para mim é sempre muito gratificante, porque eu amo o que eu faço. E assim, eu sempre falo isso, é muito bom o advogado ir para aquela área, conseguir encontrar uma área que ele faça com muito amor, com muita satisfação. Nossa, como eu tive sorte com relação a isso. E pensar que foi o direito civil, né, os contratos, né, que eu não conseguia mais analisar, que me jogaram para essa área, e eu agradeço até hoje ao direito civil, aos contratos, porque eu queria sair dali, né, e eu não tinha coragem de sair dessa empresa, porque era uma empresa boa à época, e eu vi no direito do trabalho, na justiça do trabalho, né, nos processos trabalhistas que estavam pipocando, uma forma de eu sair daquela área que estava me sufocando, que não tinha nada a ver comigo, e ir para uma área tão dinâmica e tão encantadora como o direito do trabalho. E eu vou deixar aqui um recadinho final para todo mundo que me assiste, que está nos assistindo, que é advogada, e dizer o seguinte: a gente sempre vai brigar com o Poder Judiciário. Não fique achando que o Poder Judiciário vai facilitar a vida do advogado. Jamais. Eles não estão pensando no exercício da advocacia, não nos veem como uma indispensável administração da justiça. Não nos veem como tal. Eles nos veem como adversários, como as pessoas que vão cobrar deles trabalho. Então, é uma luta por dia. Ou, como meu pai dizia, é um leão por dia que a gente tem que matar. E daqui para lá já não é assim. A advocacia, ela não toma a magistratura como seu inimigo, muito pelo contrário. A gente toma com respeito, sabendo cada um no seu lugar, a gente toma com Como aliado respeito. até para a justiça. A e gente acaba vê a não tendo importância isso, mesmo, não que tendo tem essa uma grande reciprocidade, importância. né? Tem uma grande importância a magistratura na sociedade, tem uma importância gigantesca. E você falando família trabalhista, e eu me sinto muito acolhido quando eu ia, e até com pandemia, no virtual, eu me sinto muito acolhido pela advocacia. Eu encontro vários advogados e advogadas com tantos anos de experiência e me acolhem independente do meu histórico familiar, de pai advogado, irmãos advogados, mas por ser mais um advogado trabalhista, independente de ter uma família ou não, eu me sinto muito acolhido de fato. Aqueles corredores é uma grande família, com o Israel no cafezinho, Shalom. o Gil no cafezinho, então o pessoal do cafezinho, o pessoal do salgadinho, os encontros, o bate-papo é de fato uma grande família. A gente sai de uma audiência pesada, estressado, vontade às vezes de chorar, desesperado, encontra um colega no corredor e ele puxa você para uma conversa e apaga o problema, a gente se renova. Então a advocacia, eu sinto muito isso, sinto muito acolhedor, é uma profissão muito acolhedora, advocacia trabalhista. Eu ia falar isso, né? Temos aí o Birubiru, figura quase tombada do patrimônio do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e tantas outras que estão ali à mão. A gente se preocupa também com essas pessoas que precisam continuar Sim. trabalhando, desenvolvendo suas atividades, que são aí pessoas, personagens, né, que se construíram dentro do tribunal, né, e a gente se preocupa com isso também. E é isso, acho que a nossa ideia aqui não é litigar, não é gerar nenhum tipo de briga ou de rusga, muito pelo contrário, mas reconhecer, não ficar cego às questões que existem, e é um imenso prazer receber. Acho que a gente só está recebendo, né? Não, só pessoas maravilhosas, gente. Muito mesmo, e assim, muito obrigado. Acho que a gente tem contribuído cada vez mais, e não deixe aí de assistir, se inscreve no nosso canal. É o Resenha Pro, feito com muito carinho, por mim, Augusto Moutella, na tela. Que legal. Augusto Moutella na tela. Augusto Moutella. Eu, Rafael Patrício, obrigado por vocês estarem aqui em mais um episódio. E curte, compartilha com os amigos, com a família. Vamos rir junto, vamos refletir, vamos nos emocionar, que já teve emoção em outros episódios. E muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, como diz
o nosso amigo Augusto Moutella. Isso aí. Na Bom, tela. pessoal. Vou registrar isso aí. Registro. Bom, pessoal, muito obrigado. Obrigado à nossa ilustre convidada aqui hoje. Né? A gente sabe a dificuldade que é, já falamos isso no começo, no dia a dia, da correria, mas é sempre um grande carinho que a gente recebe, que a gente fala. E a ideia é contribuir, né? Não deixe de assistir, se inscreve no canal, aciona aí as notificações, atenção lá no Instagram, resenha.pro, no YouTube, resenha.pro, nas mídias, né, de podcast, Spotify, Google Podcast. Não deixe de seguir a gente, certamente em alguma coisa, em algum ponto, vai contribuir aí para o seu dia a dia, enquanto pessoa, enquanto profissional. Compartilhe aí com os amigos, com a família, certamente tem alguma coisa de bom para levar aí para cada um de vocês. E para a nossa querida convidada se despedir, né? Não sei se... Razões finais. Remersivas. Não, Excelente, excelente. eu gostei bastante e acho que eu contribuí um pouquinho Muito. com a minha experiência. E é isso. Não se acanhe a advocacia. Vamos em frente. Isso aí. A luta é árdua, diária, mas a gente não pode desistir. Muito obrigado. Muito obrigado. Beijo e até a próxima. Tchau, pessoal. Um abraço.